Vamos aqui. Oi, Dani, bom dia. Vamos aguardar o Dani aqui. Oi, Dani. Ô, Cris, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo e você? Tudo ótimo. Ah, então Bom tá dia a bom. todos aí, todos que Obrigada. estão conosco. Bom dia, o pessoal tá entrando aqui. Obrigada aí, em primeiro lugar, por ter aceitado aí meu convite aí, convite de amiga, né? É um prazer a nossa conversa. Prazer é todo meu. Assim, eu fiz a jornada, né? Eu sei que você acompanhou com 3 especialistas. Depois eu fiz uma jornada com a Fátima, né? Que é coaching, que trabalha aí como orientadora no mundo executivo, no mundo organizacional, para trazer a visão dela, né? Para como que ela trabalha aí com os executivos. E aí estou encerrando a jornada aqui com você, que é o próprio executivo meditante, né? Que para saber um pouco aí do seu exemplo, para levar o seu exemplo aí para as pessoas. Então, em primeiro lugar, eu quero que você se apresente, né? Que para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Tá, o meu nome é Daniel Vanzi, eu tenho uma empresa na área de telecomunicações e é uma empresa de pequeno porte e como todo empresário a gente está sempre estudando, procurando novas maneiras de gerenciar pessoas e liderar pessoas, né? Melhor me corrigindo, né? Liderar as Uhum. pessoas e gerenciar nós mesmos, né? E eu parto do princípio que o bom líder é aquele que consegue se autoliderar em primeiro lugar. Né? No meus, nos cursos, né, de liderança da ASAS, né, então a chamada é para formação de liderança, curso de liderança, né, e aí sempre eu falo para os alunos que a liderança começa pela autoliderança, então qualquer formação que for fazer de liderança que é para observar se realmente está falando da autoliderança, né? Como que você disse. Se a gente não se autoliderar, né? Se a gente não tiver o controle, né, das nossas emoções, o controle nosso, a gente realmente não consegue liderar. Então você já começou já explicando muito bem. É, É, pode falar. especialmente nesse momento, né, Cris? Tá todo mundo passando momentos de ansiedade, né? E a gente conseguir gerenciar, pelo menos, o que está dentro da gente, em termos de medo, sensações que às vezes nem são nossas, né? É do astral coletivo, né? É do ambiente Uhum. que a gente frequenta. E às vezes a gente tem que conviver com pessoas que são bastante estressadas, todo mundo de um certo modo, uns mais, outros menos, está passando por um momento de bastante tensão. É. Sábado passado eu conversei com a Regina Restelli, né, que ela é uma das especialistas em meditação, e ela explicou, né, que nós estamos numa era de medo, né? Não sei se não vou explicar como ela explicou tão bem, né? Mas assim, uma era de medo, né? Então o ambiente já está com medo, porque as pessoas, além de todas as crises financeiras, econômicas, né? O astral aí, a energia tá uma energia de medo, né? Então, principalmente nessa época aqui. E esse foi um dos motivos que eu resolvi abrir essa jornada para falar de assuntos mais leves, né? E para trazer para as pessoas esse aconchego, né? Essa tranquilidade que a meditação traz aí para a gente nesse momento que é essencial, né? Então, não resolvi falar nada do mundo executivo nos meus canais profissionais e resolvi falar aqui no meu canal pessoal, que as pessoas me pedem dicas, tudo, então eu resolvi trazer para cá, né, para esse público meu aí pessoal, para que eles tenham também essa ferramenta, né? Sim, é uma excelente iniciativa, porque eu acredito que o momento agora se a gente conseguir ter uma vida introspectiva, aproveitar esse momento, que a gente não está sendo tão
demandado para estar fora de casa, estar viajando, a vida de quem trabalha, dos empresários, do meu convívio, do modo geral, tem bastante viagens, né? Uhum. Então, essa questão da gente conseguir ter uma rotina, né? Uma hora para acordar, uma hora para fazer exercício, né? Que tem a parte boa da quarentena, né? Uhum. Tá sendo a gente se redescobrir e a gente É, conseguir acessar alguns espaços da nossa consciência que normalmente quando a gente está no automático a gente não consegue acessar. é. E eu acho que a gente vai falar um pouquinho aqui do automático, né? Bom, eu sei, né? é, que você medita bem mais que eu, você é bem mais disciplinado que eu, né? Nem tanto, nem tanto. Ô, Cris, você não quer se apresentar para o pessoal que convidei, não? Que eu acho que é Ah, legal também. E ah, quiser conhecer apresentar. todo. Uhum. De repente tem algum amigo que eu divulguei, que não te conhece, eu acho que é legal Uhum. eles saberem um pouco de você. Ah, legal. Bom, eu sou Cristina Gomes, eu tenho uma empresa de desenvolvimento humano, eu trabalho com lideranças e com equipes, né? Então eu desenvolvo líderes e equipes através de várias ferramentas aí, o coaching, a mentoria, tenho várias formações e muita prática, né, no mundo de liderança e desenvolvimento de equipes, então eu ajudo as empresas a ficarem aí mais tranquilas e desenvolver metas e seguir um caminho aí um pouco mais tranquilo, né? Então, é isso. Legal. Dani, quando que entrou, quando que você começou a meditar, quando você conheceu a meditação, como que foi? Há 4 anos eu comecei a me envolver com essas viagens para o Oriente, eu comecei a gostar muito de ir para o Oriente. E numa das viagens para a Índia, mais especificamente, eu conheci algumas técnicas de meditação e eu comecei bem devagarzinho, fazendo 1 minuto de silêncio 3 vezes ao dia. Então, nesse 1 minuto, eu sentia que a minha mente se acalmava. Quando eu saía desse 1 minuto, um pouco dessa tensão, dessa agitação, da ansiedade passava. E aí, naturalmente, eu fui me aprofundando. E também associando outras técnicas, como, por exemplo, a respiração, para a gente. Eu também comecei a estudar um pouco que a respiração ela está intimamente ligada com o fluxo de pensamentos, que é grande, por conta da vida agitada da gente. E está sempre preocupado com alguma coisa. E está sempre antecipando alguma coisa que está no futuro ou lembrando de alguma coisa que já passou, né? E aí a meditação, falando bem resumidamente, ela tem como objetivo a gente ficar no presente, conseguir ter mais foco, mais concentração, para agir melhor no presente. Uhum. Esse o aqui e agora, né? Que a gente estava falando aí do automático, né? Para a gente parar um pouco do automático. Eu estava estudando essa semana e aí o professor ele disse: o dia tem 24 horas para todo mundo. E a gente se dedica 20, 18 horas por dia no automático, né? No trabalho, no cuidar da casa dos filhos, né? De todas as atividades que a gente tem. E é para a gente preparar a mente, né? A gente tem que dedicar um bom espaço para a mente, um tempo, né? Então, ele foi bem enfático, porque ele pede para a gente, desculpa, ele pede para a gente meditar no mínimo 1 hora, né? E começar mesmo com 1 minuto, 15 minutos, 30 minutos, né? Mas que no mínimo é para 1 hora. Então, e aí ele deixou bem claro assim que realmente, né, 20 horas, 18 horas, 16 horas do nosso dia, a gente realmente faz tudo no automático e a mente, que é o mais importante para trazer a gente para o aqui e agora, para viver o hoje, né, a gente não pratica. E hoje você pratica quanto tempo de meditação por Ah, dia? varia, tem dia que eu consigo só 10 minutos, tem dia que eu consigo 1 hora. Né? Uhum, Nessa quarentena, a maioria dos dias eu tenho conseguido 1 hora. Pela própria rotina, a gente começa a trabalhar dentro de casa, a gente já consegue
otimizar o tempo de deslocamento até o trabalho. A gente Uhum, tem uma qualidade de vida melhor, né? Quando a gente uhum, está nesse ambiente. uhum, E aí essa questão da respiração, tem várias técnicas. Tudo que eu estou falando aqui, que nós estamos falando aqui, eu acho legal, de repente, depois a gente fazer um resumo, colocar até para alguém que queira ler e se aprofundar um pouco mais, alguns links, né, Cris? A gente pode deixar aí depois, né, pessoal. E tudo que a gente está falando aqui é evidência científica. É bom falar isso também, porque tem pessoas que são mais céticas, mais metódicas, e falam, esse pessoal está viajando na maionese. Mas não é não, é tudo estudo. Tem gente que vai nos meus treinamentos de liderança e fala assim: eu não vou abraçar a árvore, não. Eu não preciso abraçar a árvore, não. Calma. Exatamente. E assim, não é, eu já fui assim, né? Eu já pensei assim no passado, né? E só depois que a gente começa a usufruir desse benefício, que é ter uma mente um pouco mais calma, um pouco mais ordenada, né? E, entre aspas, né? Começa a mandar um pouco na mente, né? Porque senão ela domina a gente e a gente vira escravo dela. E aí é uma situação que a pessoa não tem paz nunca, né? Hum, A mente, ela tá ligada com desejo. E é normal o ser humano ter desejo, né? A questão é a gente chegar num acordo com o desejo. A gente colocar a mente a nosso favor, colocar a mente como nossa ferramenta, enxergar a mente como um recurso que a gente usa e que em determinados momentos do dia precisa de uma manutenção. Do mesmo jeito que a gente leva o carro para fazer manutenção, trocar óleo, põe gasolina, põe água, a nossa mente ela precisa de uma limpeza, né? Limpeza do quê? Limpeza de maus sentimentos, de situações que a gente tem que enfrentar na vida, que às vezes a gente até não conseguiu sustentar a presença, produziu, às vezes, um atrito com alguma pessoa ao redor, seja em casa, seja no trabalho. Né? E aí a gente volta para o nosso centro e também faz uma reflexão sobre isso. A meditação também serve para isso. Serve para a gente, observando o fluxo de pensamentos, a gente vê o que aconteceu no dia, como é que era o sentimento naquele momento que a gente foi precisou passar por determinada situação de estresse, né? Porque cada vez mais eu acredito que a gente vai ter que aprender a lidar com o imprevisível. Cada vez mais a gente vai ter que gerenciar situações que são inusitadas, que a gente nunca passou na vida. E aí a gente vai precisar desse equilíbrio, vai precisar desse equilíbrio. uhum, Nesse é, sentido que eu acho que a meditação pode ajudar muito a todos. porque a gente fala bastante em equilíbrio, né? E aí você explicou muito bem, né? Desse de aliviar a mente aí, de dar espaço para ela, né? Para que ela encontre, né? Esse alívio, porque primeiro vem o alívio, né? E depois a gente chama isso de equilíbrio. Essa semana, quando a gente estava combinando sobre a live, que a gente até comentou que além de meditar, a gente faz nossas orações, né? E a gente fez um comentário, eu falei para você, falei, Dani, eu tô me sentindo tão bem, né? Então, assim, você falou, eu também. Eu falei, às vezes vem uma sensação, assim, do nada, assim, de equilíbrio, eu acho que é pouco a palavra, né? Assim, então, assim, às vezes vem aquele sentimento, eu até comentei com você que eu estava fazendo um curso e veio, assim, e em várias situações você falou, é isso que eu ia comentar também, porque como por causa da quarentena a gente está conseguindo meditar mais e fazer mais as orações, né? Uhum. Então, traz isso, né? Então, como foi bom, pelo menos para mim, essa prática avançada, né? Avançada não, estendida, né? Uma prática Exatamente, estendida. exatamente. A gente tendo a consciência que o que está passando na mente é algo que necessariamente não é a gente. Às vezes a gente tem pensamentos que são gerados pelo ambiente. A gente está num ambiente, por exemplo, que determinados locais de trabalho, né, tem muita energia de medo, muita energia de raiva, às vezes, né, de alguém que está passando por uma situação difícil. Não é nem ligada com a empresa, às vezes é alguma
um momento Uhum. pessoal e determinado colega está enfrentando. Se a pessoa está ali perto de você, isso aí todo mundo já deve ter passado por isso, não é novidade para ninguém que eu estou falando. Você entra em contato com aquele sentimento, né? Às vezes a pessoa não precisa falar nada, mas está no lugar dela, está na postura dela, né? E se a gente consegue, né, lidar com isso de uma maneira mais madura, né? Eu digo mais madura porque às vezes as pessoas podem até passar por isso com um colega e falar, nossa, a pessoa virou a cara para mim, ou a pessoa está incomodada com algo que eu fiz. E na verdade, às vezes não é nada disso. Às vezes Né? a pessoa A está, maioria né, das vezes, né, não é na nada maioria disso. das vezes, né, a pessoa está envolvida ali com o mundo emocional dela, que está passando por um desafio, está vivendo um momento desafiador e não tem nada a ver com você. Então, se a gente consegue ter essa capacidade de empatia, no sentido de entender o outro, de compreender o outro, entender um pouco do que o outro está passando e estar aberto a colaborar com o outro, né? Uhum. Seja no trabalho, seja na família, né? Seja muitas vezes abrindo mão um pouco de alguns pontos de vista que a gente tem, né? A gente também não se achando o centro do universo. A meditação traz essa maturidade de Uhum. saber que a gente é um grãozinho de areia nesse universo enorme, né? É, No meio de quase 8 bilhões de pessoas que tem o planeta. Né? exatamente. Então é uma coisinha bem pequenininha, né? Nós praticamente não somos ninguém, né? Assim, eu Exatamente. ultimamente ando falando, sou ninguém. Quem sou eu? Ô Dani, deixa eu só perguntar para o pessoal aqui se eles estão te vendo normal, porque tá, às vezes está dando uma falha no som, não, mas no vídeo, para mim, às vezes está Ah, é? dando uma falha, assim, fica embaçado. Então, quem estiver vendo o Dani aí, e talvez o meu também, só dá um joinha aí para ver se a imagem dele tá tudo bem. Seu sinal tá tudo bem aí, né? É. O meu sinal está firme aqui. É. A Cristina disse aqui, ao mesmo tempo e ao mesmo tempo somos o universo, É. exatamente, né? A gente não é ninguém e ao mesmo tempo é o universo. A Tá Cristina é uma legal. amiga querida, a É. gente faz yoga juntos. Ai, que legal. Me Tua achará. xará, não, tua xará é a tua energia aí. É. Então tá todo mundo dando joinha, acho que é o meu só que tá todo mundo normal. O som tá firme. Tá bom, obrigada, pessoal. Ô Dani, a pergunta que não quer calar. Você tem o antes da meditação como executivo e o depois, ou continuou do mesmo jeito, ou mudou bastante, ou mudou pouco? Queria que você contasse aí um pouco para mim sobre esse processo seu de meditação dentro da empresa, como CEO, né, que você é da empresa e tem vários colaboradores. Como que foi isso para você? Eu acredito que, pelo que as pessoas falam, eu mudei bastante. As pessoas próximas. Uhum, Eu era muito, muito, muito agitado, muito reativo. Então, uma das coisas que a meditação faz de bom para a gente é, quando acontece alguma coisa que sai do teu planejamento e é diferente daquilo que você queria, a gente tem uma resposta mais madura. A gente entende que aquilo é uma coisa normal da vida e que isso aí vai voltar a acontecer muitas vezes enquanto você estiver, né, aqui vivo, enquanto ser porque a ser gente humano. controla quase nada desse universo, né, do que a gente está inserido, né? A gente, na verdade, a única coisa que a gente consegue ter alguma gestão é da nossa mente, dos nossos sentimentos. É a maneira como a gente reage que vai determinar o desdobramento do que está acontecendo. Então, a gente Uhum, pode reagir de uma maneira positiva ou negativa. Isso vai depender muito do teu equilíbrio, do teu estado mental e emocional. Então, é nesse sentido que eu acredito que a meditação vem mais ou menos agir como se fosse um detergente para a mente. De tempos em tempos, a gente chama uma pessoa para limpar, por exemplo, a caixa de gordura da cozinha, a caixa d'água da casa da gente. E aí a gente vê, nossa, que lodo que estava, né?
que a gente vê aquela quantidade de sujeira. Então, a nossa mente é igualzinha, não tem diferença nenhuma. Até os seres mais elevados espiritualmente, eles passam por isso, é da natureza humana, né? Então, a gente saber se limpar, do mesmo jeito que a gente toma banho, escova os dentes, e tem aí os cuidados com a higiene do nosso corpo, a gente entender que a mente é igualzinho, é uma ferramenta, é uma parte da nossa consciência que precisa dessa manutenção, vamos chamar assim. Quando as pessoas começaram a comentar que você estava mudando, que você mudou, qual foi assim o comentário que você mais ouviu deles que você mudou? Olha, eu tenho um amigo que convive muito comigo, que é engenheiro Edgar, não sei nem se ele está aqui. Estou vendo o Rafa entrou agora, que também convive bastante comigo. Então, o engenheiro Edgar, que é um bom parâmetro, né? Ele costuma dizer que foi da água para o vinho. Aliás, ele fala, não foi da água para o vinho, foi da água para o uísque. Corrigindo, foi da água para o uísque. Que é mais forte ainda, né? Bem mais forte. Então, realmente foi uma mudança intensa. E assim, eu consigo perceber isso também na minha qualidade de pensamentos e de sentimentos hoje. É óbvio que também houveram outras terapias. Foi ao psicólogo, eu passei por um momento desafiador e eu tive que rever valores na vida. Né? Resumindo, o que aconteceu nesses últimos 4 anos foi isso. Então, quando a gente se abre para a mudança, eu acredito que a gente precisa de um pouco de humildade também, até para abrir mão de alguns pontos de vista que a gente tem, que causam uma série de problemas na vida da gente. Né? E aí, quando você consegue a compreensão que todos os problemas que estão ali, você está enfrentando, em determinado momento no passado, você que agiu de uma maneira equivocada e causou esses problemas, aí você começa a ter precisa de humildade para reconhecer isso, né? Você começa a ter a compreensão que é possível fazer diferente. E esse fazer diferente só depende de você. E isso, numa grande medida, a gente pode chamar de uma autorresponsabilidade e de uma autoliderança. A gente conseguir se autoliderar, né? Para poder ser um líder de alguém, né? Não vai liderar como uma outra pessoa. Né? Se você nem sabe o que você quer da vida direito. Né? E você falou, e você falou bem a autorresponsabilidade, né? Porque eu sou responsável pelos meus atos, né? E às vezes a gente, às vezes nos meus treinamentos eu também falo, não é o vizinho, você não depende do vizinho, nem para ir para frente, nem para ir para trás. Né? Você depende só de você, é a sua reação. Né? E como a meditação ajuda a gente ter essa visão, né? Ter essa clareza de que nós somos responsáveis pelo que acontece com a gente. Nós nos colocamos exatamente aonde estamos, né? Sim, sim. E outra questão que mudou muito para mim foi a questão da empatia, da gente conseguir estar presente para perceber o outro, além das palavras, além da mente, para perceber o outro às vezes num olhar, num sentimento. E isso, para quem está em cargos de decisão, é sempre muito desafiador, porque existem vários interesses e para a gente procurar ser justo, quando eu fiz faculdade, eu tinha um professor muito sábio que ele dizia que a justiça é divina, o homem ele não consegue ser justo. O máximo que ele consegue é, a partir de um bom senso, tomar ações adequadas para aquela situação, ações que... Mas a justiça parte de um ponto de vista bem superior à mente humana. Então, eu compartilho dessa visão. Por ser uma pessoa religiosa, de repente quem não é, pode achar que eu estou viajando na maionese, mas eu penso, eu sinto assim o universo. Né? Então, dentro do possível, a gente procurar ser o mais equânime possível.
a gente ter ações que causem o mínimo de dano a terceiros. Muitas vezes a ação de quem está num cargo de decisão é dura para alguém, no sentido de, nesse momento, por exemplo, muitas pessoas estão sendo demitidas das empresas, está havendo aí uma série de ajustes na nossa legislação, né? Não só na questão trabalhista, mas praticamente todo o ordenamento jurídico está sendo revisto, né? Tudo vai ter que ser repensado, né? Dentro de uma nova situação que eu acredito que vai emergir, né? Eu acredito que dificilmente, depois que acabar a pandemia, as coisas vão ser, não vai ter mudança nenhuma, né? Ninguém sabe ao certo o que virá, né? Então, essa habilidade de se entregar para essa sabedoria do desconhecido e a gente aceitar que a gente sempre teve no desconhecido, que antes a gente estava numa ilusão, que a gente podia controlar, que a gente poderia, né, fazer acontecer, né? Talvez, para mim, está sendo muito claro isso. A gente está recebendo uma mensagem aí, quem acredita em Deus, de Deus, quem não acredita, da vida, né? Que a gente não tem todo esse poder, né, de controlar e de gerir as coisas do mundo, né? Você falou da justiça, né, do seu professor da faculdade e da empatia, né, com o outro, né, um pouco mais no começo a gente comentou que a gente acha que as pessoas pensavam e normalmente não é nada disso, né? Então essa empatia, né? Eu vejo muito que você começa a ver o outro, né, com a meditação e com todas as práticas terapêuticas que a gente faz, né? Depois eu vou perguntar um pouquinho disso para você. A gente começa a enxergar o outro nele, porque enquanto a nossa mente está ocupada, a gente enxerga o outro na gente, né? Então, assim, a gente olha para o outro, a gente ouve o outro, ele pode estar falando, e você está ouvindo o outro com os seus valores, com o que você acredita, né? Com as suas crenças. Então, eu acho que essa justiça seria essa expansão, né, da nossa mente, ou esse alívio da nossa mente para expandir, para ver ele nele, né? Então, ele com os valores dele, porque as pessoas falam nelas, né? Então, essa empatia é muito importante, né? Eu vejo que uma das principais, um dos principais benefícios que a meditação trouxe para mim foi ver o outro nele, né? E minha mente é aliviada, né? Assim, então, cada dia eu me policio mais para não julgar, né, as pessoas, e cada um está fazendo o que ele acha que deve fazer, né, com os valores dele, com o que ele acredita. Então, esse não julgamento, né, eu acho que ajuda a chegar mais próximo dessa justiça, né, que você falou. Porque, naturalmente, esse caminho a gente vai lidando com o nosso ego de uma maneira diferente, né? Nosso ego é uma força que existe dentro da gente, ela nos protege, ela nos guia em determinados aspectos da vida, mas esse ego ele pode ser distorcido, né? Ele é distorcido quando ele inconscientemente às vezes quer manipular os outros ou toma ações visando que outro haja de determinada maneira para você atingir determinado fim, né? Então, quando você começa a perceber essas ações, nessas meditações, por exemplo, você começa a ter uma crítica das suas ações, você começa a dar mais liberdade para o outro e o outro começa a se abrir para você. Porque às vezes o outro está fechado para você porque ele já sentiu que você, através de ações ou através de posturas, que às vezes não é nem uma palavra, mas é uma postura, né? Uma atitude, você está invadindo o espaço do outro, né? E quando a gente começa a lidar com todas essas, conhecer primeiro, né? Você me deu uma indicação muito boa de um livro da Brené Brown, que fala da vulnerabilidade. Aquele livro foi muito significante para mim, porque a gente começa a aceitar que a gente é vulnerável. Isso aí para o líder sine qua non, é indispensável para o líder. Exatamente. Ele aceitar que ele pode falhar, que ele pode errar, ele começa a se
despir do perfeccionismo. O perfeccionismo, principalmente nos dias de hoje, eu acredito que vai ser um mal muito grande para quem tem essa... A pessoa vai sofrer muito, porque vai ter que improvisar, não vai controlar cada vez menos os eventos, vai ter que lidar com muita incerteza, né? Incerteza nos mais diferentes âmbitos, né? Incerteza jurídica, incerteza econômica, financeira, né? Todo mundo que tem uma empresa hoje, não importa o porte, vai ter que lidar com uma série de forças, né, externas, vamos dizer assim. Né? Nós temos forças externas e internas na empresa. Né? Então, tanto as forças internas como as externas vão nos trazer situações inusitadas. Vamos trazer situações que... eu fiz um pequeno planejamento, por exemplo, em janeiro. Eu já deletei ele. E não estou fazendo mais planejamento esse ano. Né? Eu tenho agora um plano de voo para os próximos 3 meses, e de 3 em 3 meses eu vou rever. Né? E esse plano, eu mesmo me impus uma meta do tamanho do planejamento. Se passar do folha de sulfite, eu estou viajando na maionese. Sabe Deus, né? Que a gente vai ter que lidar aí com pós-Covid, né? Pós-quarentena, né? O Covid ele vai se estender aí um tempo, né? Não é porque acabou a quarentena que o Covid vai embora, né? A gente não consegue combinar com o vírus, né? Então, Porque até depois sair desses meses, né? Tem mais alguns bons meses para, né, estruturar o que aconteceu agora. E a hora que você falou que você programou para 3 meses, talvez você tenha que mudar até dentro desses 3 meses, né? E com não só certeza rever vai daqui. ter mudança, com certeza. A gente... né? E a gente tem que lidar também com as ações que a gente vinha tomando antes, né? Ou seja, você já começou um movimento em janeiro, fevereiro, de fazer ações, e tem coisa que você pode abortar, tem coisa que você não pode. Começou, tem que terminar e terminar rápido, às vezes. Né? Porque dependendo do que estava em andamento, em execução, né? Ô Dani, você comentou que você também usou outros tipos de terapias, né? O que veio primeiro, a meditação ou os outros tipos? Porque eu sei que você faz yoga, que você estuda bastante, né? A filosofia, a Vedanta, que você faz muito suas orações, que você medita, né? Então, e terapia, né? Com psicólogo. Então, assim, você começou com a meditação e a meditação trouxe essas outras terapias, ou você já fazia outras terapias e trouxe a meditação? Comecei com terapia, depois, numa viagem à Índia, eu descobri a meditação e descobri também esse universo que é a cultura védica. Né? A cultura védica é um sistema de conhecimento milenar. Eu fui criado na religião católica, me considero católico até hoje, é uma influência grande na minha vida. Pelo menos, no dia que eu estou muito, muito, muito apressado, pelo menos um Pai Nosso eu rezo antes de começar o meu dia, e ainda que eu tenha que fazer só 5 minutos, 10 minutos de meditação, eu faço. Nesse ponto, eu, graças a Deus, conquistei uma disciplina. Né? Não importa o que esteja acontecendo, eu tenho essa cota mínima, né? De fazer uma oração e meditar 5, 10 minutos. Né? Agora, nesse período de quarentena, está um luxo, né? Que a gente consegue estender. Mas, quando voltar ao normal, a gente vai ter que se adaptar, né? Novamente. A pele até está melhor, né? De tanto meditar. Fica mais bonito, fica mais... se cuida mais, né? Essa questão dos autocuidados também é muito importante. Eu tenho uma amiga que entrou aqui, que é a Carla, que ela me dá dicas de nutrição natural, é uma estudiosa aí, e me ajudou muito com dicas de autocuidado também. Então, a gente, estando mais feliz, mais realizado, a gente irradia isso para o nosso entorno. E a gente consegue construir uma realidade melhor. Então, a questão do autocuidado é muito importante também.
O Batista tá falando aqui que sua imagem tá tremendo. Será que melhorou a imagem? Eu tô paradinho. Ah, Ah, é, não estava no script fazer uma meditação em grupo hoje. Vamos, né? Talvez a gente faça uma respiração, alguma coisa. Ô, aham, Dani, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Vamos ver se alguém claro. tem interesse aqui de Ou fazer a alguma gente pode pergunta. também fechar com uma meditação pequenininha, relâmpago, né? Aham, A gente pode sim. fazer abrir para as perguntas e depois a gente faz uma meditação relâmpago, só para o É, pessoal sentir um é, gostinho aí, quem nunca meditou. é. Aham, é. E assim, para quem nunca meditou, né, é muito, assim, hoje fecha, né, a jornada falando de meditação, vai continuar a jornada aí da evolução com outros temas, né, leves também, e para quem não faz, né, ficar aqui, né, assim, para realmente praticar um minutinho, né, Dani, começar igual você, um minutinho por dia, 3 vezes por dia, na Exatamente, respiração. exatamente. A gente conseguindo essa disciplina, esse compromisso conosco, vai ser um grande passo. Isso aí eu afirmo e as pessoas que me conhecem, que te conhecem, podem até cobrar da gente. Vamos assumir esse compromisso, Cristina? Qual o compromisso? Dia, pessoal, se fizer um mês e não melhorar nada, o pessoal pode cobrar da gente. Vai Ah, melhorar. pode, vixe. Pode cobrar o que quiser de mim. É É, certeza. tá Certeza que melhora lançado. muito, melhora muito. Tá lançado o Pessoal, desafio. Nem se for um minuto por dia, né? o pessoal vai ser mais feliz, vai ter um pouco mais de calma, de paz mental. Uhum, E se a gente refletir um pouco, o único lugar que a gente realmente é livre é na mente. uhum. E a gente vai estar dando um passo significativo para acalmar a mente e ter um certo domínio sobre ela. Tem uma pergunta interessante aqui, ó. Madiloff. Como foi o meio entre meditar 1 minuto, 3 vezes por dia? Como foi o meio entre meditar 1 minuto e conseguir até 1 hora? Como que foi essa passagem, o meio? Olha, é, eu comecei a seguir algumas pessoas que meditavam em grupo, tá? Isso aí, Cris, depois a Luciano. gente pode deixar os links. Uhum, Tem um amigo, não sei se está aqui, do Brahma Kumaris. Brahma Kumaris é uma entidade ligada a essa meditação, uma entidade global que tem um trabalho muito bonito. uhum, Tem muitas aqui na minha região, em São Paulo, em muitas capitais no Brasil e no mundo, né? E a gente vai deixar o link do Brahma Kumaris. A gente pode deixar outros links aí de pessoas que têm grupos de meditação uhum. e as pessoas podem se engajar. A meditação guiada no começo, eu acho que é uma ótima ferramenta. Eu também. Então, e aí, com o tempo, a pessoa vai criando o seu próprio ritual, seu próprio horário. A gente ter regularidades no horário também é uma medida importante. Uhum, E outra coisa que eu acho que é bom a gente destacar, assim como a gente tem disciplina com uma série de coisas, né? A gente tem disciplina, por exemplo, de chegar em determinado horário, em determinado lugar para atender um cliente ou para chegar no escritório que a gente trabalha. A gente precisa de disciplina para a gente, nosso bem, né? Para a nossa saúde, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional. A gente se preocupa muito com a saúde física, né? é. Mas poucas pessoas fazem um check-up de como está minha mente, como estão os meus sentimentos, né? E na meditação é o lugar para Uhum. a gente fazer esse check-up, esse diagnóstico, né? É. O Luciano está perguntando aqui mais uma pergunta, né? Que é se a guiada é, por exemplo, com aplicativos, YouTube, essas coisas. Sim, tem, Sim, não. tem pessoas
que fazem em grupo, e fazendo em grupo é muito bom. A gente fazendo a meditação em grupo é excelente, porque são várias pessoas unidas naquela intenção, né? E tem pessoas que já adquiriram um pouquinho mais de conhecimento e já se aprofundaram um pouquinho mais. Aí a pessoa senta, faz as respirações, começa a criar esse campo mental mais calmo, mais ameno, e naturalmente vai se aprofundando, e aí vai... depois de um tempo, o que acontece comigo hoje, né? Quando eu consigo ficar 40 minutos, uma hora, depois de uns 20 minutos mais ou menos, os pensamentos diminuem muito, e começa a vir um silêncio muito grande. Aí esse silêncio é o que refaz a gente. Esse silêncio equivale a você ter dormido, se alimentado, tomado vitamina, renova a tua energia no sentido físico, no sentido mental, e aí você consegue maiores níveis de concentração, você consegue maior clareza mental para tomar decisões, principalmente aquelas decisões que tem muita emoção, valores, valores éticos, né? Fala, poxa, mas se eu fizer isso, não tem como eu não prejudicar ninguém, aonde eu vou impactar menos? Aí você consegue, às vezes, achar saídas, às vezes até de caminhos, assim, soluções que você não tinha pensado. Isso acontece muito comigo. Soluções, assim, inusitadas mesmo. Aí a gente, nesses momentos, a gente abre um campo da consciência, a gente acessa um espaço da nossa mente que a gente não conhecia. É incrível, né? Você falando aí, eu tô aqui também pensando, né? Então, às vezes eu tomo alguma decisão assim que eu falo, nossa, será que era eu mesmo? O Einstein Porque tinha uma frase que a gente pelo, usa 3% da mente, né? O ser humano médio, né? é, né, Desculpa né. interromper. E para esse equilíbrio, né? Imagina, é para esse equilíbrio, né? Da gente sair às vezes em alguma situação tão pleno, né? Tão assim, e, e, e as pessoas falam assim, mas foi grave, você não tá nem um pouco. Não, né? Vamos analisar, vamos pensar, né? E realmente o desafio está lançado, né? Agora você falou, né? Um É mês aí, verdade, o desafio está lançado. é Quem não verdade. tiver esses benefícios pode cobrar a gente Olha aqui, só, que por um acaso que a gente não sabe que existe, entrou agora aqui o Dr. José Pitas, que é um amigo muito especial, irmão maçom, que eu tenho uma consideração, e é uma pessoa extremamente equilibrada, legal. extremamente culta, uma pessoa que eu admiro muito. Bem-vindo aí, Dr. Pitas. Ah, que legal. Bem-vindo, muito legal, muito bom. E é incrível, né, Dani? Você está falando aí deles, aí, desse pessoal que está vindo aqui, né, que não me conhecia também, né? E é incrível como assim a gente começa. Eu costumo dizer assim que vem a tribo certa, né? Porque assim as pessoas começam a se aproximar, haja vista nós dois, como que a gente se conheceu, que foi uma coisa assim, né? E hoje a Uhum, gente é super amigo, nós somos vizinhos, né? E a gente se conheceu lá em Brasília, né? exatamente. E indo, né, para um retiro Uhum, e, né, assim, do nada, né? é, E a gente ficou super amigo e ainda nós somos vizinhos, né, assim, de bairro aqui, de condomínio. uhum, E aí a gente vai trazendo, né, toda essa energia, né? Eu sempre falo que o universo conspira, aí o universo fica conspirando com você, com o pessoal na mesma vibe que você, né? é E aí verdade. você é incrível, incrível mesmo. Você quer conduzir, né? E aí a gente já até. Só terminando aí um pouquinho a resposta do Luciano, né? Uhum, Pode ser por aplicativo, né? O Dani falou por grupos, às vezes a gente faz o grupo online mesmo, né? Esses dias teve uhum. com a Aprender Aqui 21 dias de meditação, né? Sim, foi muito legal. No link no Instagram dela, a gente foi fazendo todos os dias. Eu confesso que eu não consegui participar junto todo dia, né? Mas alguns dias eu participei. E então, assim, mais pessoas junto meditando, a energia expande mais, né?
E tem também os aplicativos, tem canais do YouTube e tem os métodos, né? Então, aqui eu já apresentei 3 métodos, né, com 3 especialistas. Então, tem vários tipos de meditação. Então, é bom ir pesquisando e achar o seu jeito. Eu já fiz vários tipos de meditação. Hoje eu faço a clássica, né, que é sentar e respirar e se concentrar na respiração entre, né, o olhar entre as duas sobrancelhas e ficar eu em silêncio. Mas eu comecei Exatamente. também com a guiada, né? Eu comecei com a guiada. Hoje eu prefiro a clássica mesmo, que é em silêncio, né? Mas tem a ativa, para quem é muito ativo, né, Dani? Tem a meditação ativa, que é de movimento, e para você ir relaxando, né? No yoga tem muito tipo de meditação. O próprio yoga, né? A minha opinião particular é que, eu não sei cientificamente, né? O Paulo, que é professor de yoga, estava assistindo, eu não sei se ele ainda está. Então, assim, se a prática do yoga é uma meditação, que a gente fica 1 hora lá fazendo yoga, então tem vários tipos e pode sim usar um aplicativo depois nós vamos colocar aqui algumas dicas de aplicativos legais, assim, sérios, né? Nós vamos deixar Exatamente. aqui para É, vocês usarem. exatamente. A yoga, Então eu acho você que quer guiar está. um pouquinho aí, uns Sim, cinco sim. minutinhos? Vamos sim. Vamos Mas então. termina o que você está falando do yoga. Não, é só para concluir. Aliás, eu vi um amigo entrar aqui, o Daniel, o maestro Daniel, que é um mestre aí do Nada Uhum. Yoga. É um mestre que eu acompanho, estou fazendo um curso com ele, que essa Eu yoga, sei por quem é, exemplo, que responsabilidade, hein? é, eu estou fazendo um curso, o curso da Nada Yoga, por exemplo, considera o nosso corpo como um instrumento musical. Então, Nada Uhum. Yoga é uma outra forma de autoconhecimento, né? Uma maneira da gente É acessar o demais. autoconhecimento pela música e pelo nosso próprio som. Então, esse universo do yoga é fantástico. A gente um dia pode fazer uma live só para falar disso. Das É, várias práticas de yoga, dos vários conhecimentos que yoga pode nos proporcionar. é, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Nada Yoga, são muitas práticas. E o Paulo, que Muitas foi o linhas de primeiro, yoga. o primeiro que eu entrevistei aqui, ele falou muito sobre. Muito não, né? Que não dá para falar muito em 50, 60 minutos, mas ele falou bastante também. Aí, Uhum. se você quiser conduzir, você tem cinco Vamos lá, minutinhos. vamos lá. 5 minutinhos. Vamos então ficar sentado numa postura o mais confortável possível. A gente sempre com a espinha ereta, a nossa perna com os pés fixos no chão, num ângulo aí de 90 graus na nossa perna. E aí nós vamos começar a fazer umas respirações. Vamos respirar fundo, profundamente, enchendo os pulmões, mas aquela respiração que você inspira e enche, você sente o seu estômago se dilatar, sente a caixa torácica expandir, e aí você solta o ar profundamente, profundamente, até esvaziar todo o pulmão, até o teu umbigo encolher, entrar um pouquinho para dentro. Nós vamos fazer isso por 3 vezes, bem profundamente.
a gente nota que o fluxo de pensamentos continua. Eventualmente você está pensando em alguma coisa que você vai fazer daqui a pouco. Isso é normal, não está errado. Para a gente atingir esse estado calmo, a gente precisa sair desse certo e errado. Na meditação a gente só acorda. Se acontecer algum barulho aí na tua casa, você acolhe o barulho e continua tranquilo, observando os pensamentos. E agora nós vamos entrar, então, eu vou ficar quietinho aqui, nós vamos fazer 1 ou 2 minutinhos. Vamos aprofundar nesse silêncio por 1 ou 2 minutinhos, para a gente sentir nesse 1 ou 2 minutos, a gente consegue acessar um estado de paz e de calma. E aí, pessoal, mentalmente a gente pode ir voltando. A gente faz uma inspiração profunda, respira, inspira, vai soltando, abrindo os olhos. E espero que tenha sido bom aí para vocês. Que tenha sido relaxante, que tenha sido refeito as energias. Isso aí é só um gostinho. Quanto mais você fica, mais você se abastece de bons pensamentos, bons sentimentos, vai limpando a mente. E a prática, né? E a prática, rapidinho, 2 minutinhos, 5 minutinhos, depois passa para 15, depois vai 1 hora. Exatamente. Muito bom. Então, muito obrigada, Dani. Quero agradecer a todos aqui que ficaram com a gente, pelos comentários. Depois eu vou dar uma olhada em todas as perguntas aqui, responder, pedir para o Dani responder a todas aí. A próxima, estão perguntando aqui quando será a próxima. Vamos ver. Hoje Sim, a gente está. vamos pensar. Eu estou encerrando aqui, né? Mas a gente Pensa vai com carinho. pensar assim.
Com carinho. Eu que agradeço. Então, muito obrigada a todos, obrigada a você, Dani, muito obrigada mesmo por mais, né, uma gentileza sua aí, de várias aí que você me ajuda e Obrigado faz a para mim. todos. Obrigada mesmo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Beijo, Dani, até Beijo, mais. Cris. Tchau, Tchau, bom tchau. sábado, bom fim de semana.